Olá, esse é o Indúbio Procast e nesse episódio a gente vai dar início a uma discussão muito interessante com uma convidada muito especial que já vai trazer para a gente uma discussão sobre arquitetura, sobre a relação com a cidade e os direitos à ocupação dessa cidade. E como sempre estamos aqui com a nossa equipe completa e junto aqui ao meu lado o nosso amigo Rafael Maia. Opa, salve geral. Tô aqui refletindo porque eu tô perdendo o campeonato de quem sou eu lá do meu trabalho. Tô perdendo feio, tô em penúltimo lugar e significa que a minha habilidade de fazer perguntas não tá muito boa. E quando tem convidado no programa, é uma chance de eu exercer essa habilidade de fazer perguntas. Tem nexo, não tem, Camila? Nenhum. Alguém entendeu? Tem nexo, tem nexo. O nexo e aqui, tá? E tem nexo. Mas enfim, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo em todos os horários possíveis. Uma das propostas, né, que nós trouxemos para essa nova fase desse podcast, dessa mesa cast, desse videocast, é justamente buscar ampliar ainda mais a transdisciplinariedade do nosso podcast. Então não tem como falar de direito à cidade sem falar de arquitetura, sem falar de urbanismo, sem falar de ocupação. E para isso nós trouxemos uma convidada mais do que gabaritada, mais do que habilitada para falar sobre esse assunto, mas eu não vou apresentá-la. Vou deixar que ela mesma se apresente. Boa tarde, Amanda. Ei, gente, boa tarde para nós. Bom, qualquer momento para todo mundo que está escutando. Pois então, sou arquiteta. Tenho formação em arquitetura e urbanismo, já trabalho há alguns anos, mas enfim, eu sou muito curiosa, trabalho com habitação de interesse social, com assistência técnica, mas trabalho também fazendo mansão, trabalho fazendo um projeto urbano e trabalho focado na educação também de arquitetos para fazer arquitetura para todo mundo. Aí acho que esse papo vai ser muito legal, porque tem muitos cruzamentos, inclusive aí com o senhor Paulo Freire. Olha que bonita aqui, ó. Foca aqui no Paulo Freire aqui na camiseta. Pronto, muito bem. Então, Amanda apresentada. Camila, quer começar, Camila? Posso. Então, quando nós discutimos trazer esse tema para a mesa, eu pensei, olha, vamos conversar um pouco mais sobre a perspectiva do direito à cidade, o direito à habitação, como um direito e não como uma propriedade. A Amanda até comentou que ela trabalha aqui com habitação social de interesse social, assistência técnica, também trabalha construindo mansões, enfim. Quando a gente pensa em arquitetura e urbanismo, a gente pensa nos espaços de ocupação, muitas vezes, de uma classe média alta, que acessa esse serviço, acessa essa perspectiva, acessa esse projeto. E a gente esquece que morar dignamente, além de ser um direito constitucional, ele é muitas vezes negado a uma grande parte da sociedade, né? E eu acho que, como a gente já conversou de outros episódios, é mais uma faceta do que a gente pode chamar de cidadão de segunda classe, né? Que no Brasil, infelizmente, ainda é uma realidade. Então, Amanda, eu queria que você primeiro trouxesse uma abordagem pra gente, assim, do seu trabalho, da questão da arquitetura realmente, da parte do interesse social. Como você enxerga a arquitetura nessa parte de impacto social, de ocupação da cidade, a própria cidade e as suas experiências nisso. E claro, não podemos deixar a Amanda muito modesta, esqueceu de afirmar que ela já esteve na Globo esse ano também, né? A Amanda participou dos projetos, ela faz parte do coletivo Levante e ela participou dos projetos da Casa Premiada do ano, né? Uma grande premiação mundial, que é uma casa que está no Cafezal, né? No aglomerado da Serra. Então, tem muito para contribuir para essa perspectiva aí da arquitetura como um instrumento também de modificação social. Antes da Amanda falar, só um comentário, né? Ascensão, né? Ela sai da Globo e vem pro nosso podcast. A Amanda tá subindo na vida. Isso mostra que o Brasil já é um lugar melhor, as pessoas. Você que tá aí na Globo hoje, ó, quem sabe um dia você esteja aqui com a gente. Exatamente. Mas eu acho interessante essa conversa porque, assim, tem muitos arquitetos que trabalham com cidade diretamente, que são muito mais competentes do que eu, inclusive, para poder falar sobre isso. Mas eu tenho muitas opiniões, principalmente no que diz respeito a essa arquitetura individual, a arquitetura das favelas, né, que é onde se relaciona aí o projeto lá da Casa no Pomar do Cafezal, que é o projeto da Casa do Cadu, que é, na verdade, uma reflexão sobre como que a gente faz projeto de arquitetura para população que não tem como pagar pelo projeto de arquitetura.
porque o direito à moradia a gente sabe que todo mundo tem, né? E aí tem escolhas que são feitas por várias instâncias, vários poderes, de quem vai coordenar esses projetos, como que eles vão ser feitos, para quem que eles vão ser feitos, quais áreas que vão receber quais tipos de benefícios por conta desses projetos e o que esses projetos englobam também, que é muito importante, né? Eu acho que uma coisa que foi um incômodo generalizado com a questão da Casa do Cadu, e também foi trazido em alguns outros momentos, assim, acho que depois eu posso ir salpicando uns casos, é que, de maneira geral, quando você tem um problema de habitação como nós temos no Brasil, muito grande, muita gente sem casa para morar, a tendência é sempre criar novas casas, e essas novas casas, elas vão ser todas padronizadas, sempre. Então, é uma lógica que ela não é de solucionar um problema, porque não está solucionando problema nenhum. Na hora que você vai desmontar uma favela inteira por causa de uma mineradora, por causa de qualquer coisa, que vai ser um projeto bilionário, trilionário. Para abrir uma grande avenida. Para abrir uma grande avenida, para fazer qualquer coisa assim, né? Intervenção urbana que não justifique, né? Ou até que justifique também, né? Às vezes a pessoa está numa situação vulnerável ali, enfim. Mas você desloca essas pessoas que têm uma vida, têm um contexto, têm um monte de coisa, lá para o outro lado da cidade, para depois da BR, para fazer um deslocamento muito maior, para desapropriar muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa, favela, nem sempre é uma situação urbana, né? Às vezes as favelas são rurais, tem gente que tem cavalo, tem galinha, aí vai colocar essa pessoa num apartamento no 3º andar, lá em Ribeirão das Neves. E aí como é que essa pessoa vai fazer para trabalhar no centro, como ela fazia? E essas lógicas não são discutidas, geralmente, né? Geralmente essas políticas de habitação em massa, elas pegam todo mundo, envolvem numa máscara de estes são os vulneráveis, e por eles não terem nada, com eles eu posso fazer o que eu quiser. E isso não é sem querer, isso é muito bem estrategizado, assim, por várias instâncias. A dinâmica do poder, ela só funciona porque essas relações são muito bem determinadas, e os programas de habitação são horríveis. No Brasil, os programas de habitações, assim, a gente teve o Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa de habitação da história do Brasil, né, movimentando uma grana absurda e tal. E as casas são horríveis. Tem uma pesquisadora muito legal de Uberlândia, a Simone alguma coisa, que ela é uma professora massa, assim, que ela fez um estudo de todas as reformas que foram feitas nas casas do Minha Casa Minha Vida, numa região lá de Uberlândia. E é assim, impressionante, a pessoa recebe a casa em meses, ela desmonta a casa inteira, e às vezes para pior, por falta de informação, falta de recurso, por adaptações que foram sendo necessárias, porque o apartamento que é feito para mim é feito para uma pessoa com 3 filhos, no Minha Casa Minha Vida. Não tem discernimento, assim, do estilo de vida da pessoa, de como ela vive, o que vai comportar cada edificação. Eu acho que em algumas instâncias é até difícil personalizar tanto, mas também essa massificação, ela cria uma percepção. E essa percepção é o que me preocupa na minha prática. Eu acho que é onde entra o incômodo da Casa do Cadu, talvez, assim. Que é uma casa chique. É uma casa chique na favela, com um repertório material comum. Então, essa troca foi uma coisa que eu acho que incomodou muita gente, assim, principalmente por ainda ser uma casa na favela, por ele ser um favelado premium, que a gente fala, que ele é, assim, ele é artista, ele é gerente cultural, ele é produtor de filme, não sei o que lá, Cadu tá ganhando melhor que todos nós aqui, mas ele é um favelado, morador da favela, com todo orgulho, e não deve sair de lá nunca. E isso é uma perspectiva que as pessoas não conseguem entender por causa dessas imagens que são formadas, né, que são imagens globais, assim, e isso está muito relacionado, e é resultante e resulta como que as pessoas se relacionam com a cidade, né, essas pessoas
que estão sempre vulneráveis. E eu não falo pessoas vulneráveis só morador de favela. Todo mundo que não mora na região central de qualquer cidade está sujeito a essas mesmas impressões de não estar bem-vindo em alguns lugares, de ter que fazer um deslocamento absurdo, né? Porque você imagina no centro da cidade hoje, com aquele monte de prédio vazio, os Minha Casa Minha Vida são tudo lá em Neves. Aí o cara que mora ali na região, sei lá, a 300 quilômetros, coitado, a 300 metros até 1 quilômetro do seu trabalho, ele é o cara que tem mais grana e capacidade para se deslocar, enquanto muito provavelmente a pessoa que está pegando 3 ônibus, gastando 3 horas para chegar no trabalho, é a pessoa que vai ganhar menos por isso. Então tem uma desproporção muito grande que isso já mantém a pessoa nesse ciclo de não desfrutar da cidade, porque a pessoa, como é que você vai fazer uma caminhada holística, curtir um vento na cara, curtir os pontos turísticos quando você está dentro do ônibus 3 horas por dia? Você não vai descer do ônibus para nada, quando você descer, você vai descer desorientado para ir embora. E isso tudo, assim, a habitação, no final das contas, ela não é uma casa, né? A habitação, ela é a escola, o hospital, ela é a cidade inteira, ela é o meio de transporte. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que morar não é só lá onde você vai dormir, começa a entender que essas relações são intricadas, elas são complicadas e que elas envolvem a maneira de você viver tudo, né? Assim, onde você vai fazer o seu sacolão, N questões assim, que vêm com a cidade. E eu acho que isso impacta muito os centros também. Te interromper, Amanda, eu acho que até que a gente já reconhece isso. Só que, como quase tudo, a gente reconhece que nós temos direitos, né? Eu quero morar perto da escola da minha filha, eu quero morar perto do meu trabalho, eu quero morar perto do sacolão, quero morar onde eu posso fazer uma caminhada, onde eu posso fazer uma corrida, dar um rolê com o cachorro e me deslocar o menor tempo possível. E todos nós aqui queremos isso. E o que pega é que, na real, a gente quer isso pra gente mesmo. E no fim do dia, muitos entendem que isso é um benefício que nós adquirimos ao longo da vida. O outro, se tiver um teto, já está de bom tamanho, sabe? Uma das perguntas que eu ia te fazer, que você já adiantou, é em relação a, salvo engano, nós tinha um programa que chamava Vila Viva, que foi um baita de um fracasso, justamente com a questão do cavalo. Eu lembro do exemplo do cavalo. Era isso, poxa, o cara era um morador, uma pessoa em situação de rua, que tinha lá alguns animais que ele tratava, e aí a prefeitura achou por bem construir alguns prédiozinhos em locais um pouco afastados e colocaram essas pessoas lá. Tiraram as pessoas da rua, tiraram de alguns abrigos e colocaram lá. E não funcionou, porque poxa, a pessoa às vezes tinha um comércio no baixo do viaduto onde ele se estabelecia ali. Chegava no prédio, ele não podia ter isso, sabe? E aí a classe média e as pessoas com quem a gente convive falam, pô, mas o cara ganhou uma casa e vai reclamar? Tá querendo o quê? Tá querendo morar na mansão no Mangabeiras? Não, eu quero morar num lugar onde seja perto do meu trabalho, onde eu possa ficar perto dos meus amigos, onde eu possa viver a cidade de fato, sabe? Dá pra gente também caminhar no sentido de atribuir à sua atividade, Amanda, um papel relevante também na ressignificação desses espaços, na reconstrução, inclusive, da autoestima das pessoas que, por uma série de fatores, não conseguem todos estarem nesse mesmo centro urbano, ocuparem os mesmos espaços, às vezes por questões de limitação mesmo geográfica, talvez não caiba todo mundo no mesmo centro, mas a arquitetura talvez tenha respostas, imagino que tenha, para a gente tentar também modificar o planejamento da cidade de uma forma que também não faça sentido apenas viver no centro, que a gente consiga repensar esses espaços. E aí eu quero emendar com uma pergunta, porque Belo Horizonte está passando por uma discussão dessas nesse momento. O antigo aeroporto Carlos Prates foi recentemente desativado, né? E há um projeto da prefeitura na construção naquele espaço de um bairro com algumas estruturas que a prefeitura pretende implantar, pelo menos o projeto incluía posto de saúde, UPA, escola, enfim. A ideia não seria apenas erguer ali residências, mas está havendo uma resistência muito grande da comunidade que já vive ali no entorno, que entendem que trazer essas pessoas, e aí de novo aquela questão da exclusão social, o indesejado chegando próximo, qual seria o perfil dessas pessoas que vão ocupar, que vão estar aqui ao nosso lado, que vão estar nesse espaço. Essa é uma preocupação que parece
ter um caráter claramente elitista. Mas, por outro lado, há uma preocupação que talvez tenha algum sentido, né? Qual é o impacto disso para o trânsito, por exemplo, que já é um problema que aquela região enfrenta diuturnamente. Então, como a arquitetura pode ressignificar um espaço como aquele e talvez também contribuir para esse processo de minimizar a exclusão social, de tentar permitir as pessoas terem mais dignidade nesse acesso à moradia? Belo Horizonte tem duas regiões específicas que eu consigo identificar que se isolaram do centro e que provavelmente conseguem funcionar bem sem ninguém nunca pisar no centro. Estou falando de Venda Nova e de Barreiro. Talvez uma solução para a cidade seria a formação desses pequenos centros, do ponto de vista do serviço mesmo, né, da habitação enquanto um direito de conviver com a cidade, sabe? E aí emenda nesse mesmo rolê. Mas é por aí mesmo, assim. Eu acho que, na minha experiência, para não entrar muito em projeto, mas a gente tem muitos urbanistas que estudaram muitos anos, formatos de cidade que foram se compondo e foram escrevendo muitos relatos interessantes, fora do Brasil e no Brasil também a gente tem muita gente bacana que escreve. E um reflexo muito forte que a gente vê, que é esse reflexo de estar longe do centro, de jogar as pessoas para longe do centro, são essas cidades planejadas. Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada e que por isso tem sempre essa expansão circular para fora, né? Porque o arco da Avenida do Contorno ela foi planejada, tudo que está dentro, o que está fora aconteceu. Mas eu acho que o exemplo mais gritante para todo mundo talvez seja Brasília mesmo, porque Brasília era um meio do nada. Brasília não tinha absolutamente nada, e aí falaram, vamos fazer o grande plano da capital do Brasil. Fizeram lá uma cidade desenhada na mesma lógica lá do Le Corbusier, lá na França, depois da guerra e tal. Aí você vê que esse tipo de filosofia não acompanha, e é muito evidente, inclusive tem até um filme, documentário que eles fizeram sobre a construção de Brasília. Agora, minha dica cultural. Que era essa, né? Eu já estou emendando aqui. Se eu não me engano, chama Deus e o Diabo no Centro da Terra, uma coisa assim. Mas que mostra eles importando, né, os trabalhadores, porque não tinha ninguém, não morava absolutamente ninguém, era uma selva. Então, chegando essas pessoas, que sentido... Já eram cerrados. Importando essas pessoas para trabalhar nesse meio do nada. E aí você vê que sentido que faz você ir para o meio do nada, fazer uma cidade desse tamanho, para as pessoas pegarem o carro e ir lá. Porque tem os distritos, né? Habitacional, comércio, serviço. Aí você quer comprar um pão, você pega o seu carro, sai da sua garagem, vai lá na frente. Porque era uma lógica de progresso, uma lógica de tudo pelo progresso, tudo vale a pena. E esse progresso relacionado com o desenvolvimento de mercado, né? Essa coisa meio maluca, assim, que vivemos como um surto de sociedade, vivemos ainda, né? Mas vivemos naquela época mais do que nunca. E que isso mata as cidades, mata as pessoas, assim. E a solução de muitos urbanistas, inclusive, é a de policentralidades, né? Multicentralidades, que é justamente isso, você ir redistribuindo, porque não existe como parar o avanço da cidade. A cidade vai sempre querer se expandir, né? Na lógica que nós vivemos, né? E aí tem uma noção dessa de criar mais centros para aproximar as pessoas, aproximar os equipamentos das pessoas, né? Já que você não consegue levar todas as pessoas até os equipamentos, não centralizar ou conformar tudo dentro de um perímetro tão pequeno, que é o dos centros das cidades. Mas também, e aí é uma coisa que eu penso muito, a gente tem mania, enquanto... sociedade, acho que é mania para alguns e muito bem pensado também por outros, de apagar e recomeçar. Então, assim, vamos acabar com isso aqui, vamos fazer direito. E aí, isso nunca dá certo, né? Porque não tem como você tratar essa mesma lógica de realocar as pessoas. Você não consegue pegar uma pessoa e falar, não, agora você vai ter uma vida nova lá do outro lado da cidade. A pessoa tem uma vida, tem uma história, tem relacionamentos, tem uma série de questões. E aí, às vezes, a gente pega um território que está marginalizado, está fragilizado por qualquer questão, e fala assim, compensa mais, porque geralmente compensa mais para as construtoras, para os empreiteiros, para o governo,
fazer uma nova região e abandonar aquela região, para que eventualmente alguém queira investir alguma outra coisa lá, fazer uma propaganda nova. Mas os pequenos investimentos nas regiões, nos problemas, nas coisas que já existem na cidade, eles são soluções muito mais interessantes. E aí eu te dou um exemplo que o nosso centro da cidade, como é o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, ele tem uma porcentagem de imóveis vazios absurda. Tem mais imóveis vazios do que pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Estava procurando esse dado, não consegui achar o percentual, mas realmente... Mas é uma coisa chocante, né? E aí você vê, por que tá vazio lá no centro? Um cara que tem grana para morar no centro hoje, ele quer morar na Guaicurus? Ele não quer morar lá. Então por que tá vazio? É simplesmente especulação imobiliária. E não tem política pública escrita para evitar isso. Você tocou um problema muito grande, mas eu quero trazer um problema ainda maior para a nossa conversa. Eu sei que o Rafa também quer falar sobre isso, que é o problema de agora falando de uma resposta arquitetônica que talvez sirva a interesses diferentes desses que a gente está debatendo aqui, né, que é a melhoria da condição de vida das pessoas, que é aquele design da arquitetura hostil que muitos centros urbanos têm adotado. Acho que esse conceito é um conceito recente, em 2014, alguma coisa assim, mas que parece que já existe há muito tempo. Eu, pelo menos, já observo isso nas grandes cidades há bastante tempo, que é aquela ideia de estabelecer dentro dos centros urbanos mecanismos que afastem as pessoas, especialmente aquelas em condição de rua, né? Colocar pedras pontiagudas embaixo do viaduto, prédios sem marquises para que não haja moradores deitados sobre essas marquises, colocar braços em bancos de praça, né? Para que as pessoas não fiquem ali usando aquilo como um local para descanso, para dormir. Enfim, há um movimento que aí a gente pode fazer uma associação à porofobia também, né? O padre Júlio Lancelotti, que é um ícone no combate a esse tipo de prática. Inclusive, teve uma lei aprovada recentemente no Congresso Nacional que ganhou o nome dele, em homenagem a essa luta do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Mas me parece que a arquitetura também tem sido utilizada para esconder o problema. O problema que, de fato, de moradia que é grave, que existe e que os gestores públicos obviamente conhecem, parece ser mais fácil afastar o indesejado do que efetivamente enfrentar o problema de moradia, de alocação dessas pessoas, ainda que seja em moradias talvez não dentro do padrão mais adequado, que é uma discussão que talvez já seja mais avançada, né, que é o que a gente está fazendo aqui, mas talvez só tirar de perto já seja o suficiente para uma parte da sociedade, e esse processo de usar a arquitetura também para afastar o outro tem sido algo que me incomoda bastante, especialmente verificando mesmo o impacto disso nesses centros urbanos que estão cada dia mais inflados, né, de morador de rua. A gente tem visto um número crescente e essas pessoas não encontram nem na rua, a cidade não é mais para todos, né? A verdade é essa. Tem uma lógica muito perversa de que a cidade é para poucos. E até emendando isso, além dessa arquitetura hostil que ele colocou, né, dessa própria instalação expressa de mecanismos para afastar principalmente pessoas em situação de rua, tem uma coisa que me preocupa um pouco quando a gente vê aqueles projetos assim, revitalização do centro, e haver também uma gentrificação daquele lugar. E a gente sabe que o centro, falando até de Belo Horizonte, né, algumas regiões do centro da cidade, elas são historicamente, né, nas últimas décadas, frequentadas por algumas pessoas, por alguns nichos sociais, e aí agora a gente está vendo uma reocupação com bares, restaurantes, interessantes, gourmetizados, mas a gente está vendo que isso não está incluindo aquelas pessoas que historicamente estão lá. Então acho que tem essa preocupação também quando a gente pensa nessa ideia de revitalização, que aí assim pode ser um nome disfarçado de uma arquitetura hostil mesmo, né? A quem serve? Dentro da sua experiência, assim, que você está observando isso, como que você está fazendo essa leitura? Bom, eu acho que a arquitetura ela foi sempre usada para o mal. Isso é uma coisa assim. Direito também. Achei animador. Os muros que os digam. Os muros, os cômodos, você olha as plantas das casas, gente, as coisas nada é por acaso, assim, né? E aí você vê, por exemplo, que vocês falam da arquitetura hostil, fica muito evidente a pedra embaixo do viaduto. Mas na hora que você faz um apartamento de luxo e faz a entrada do motoboy pela rua do lado, isso é
essa constante negação de que existem os problemas, certo? Isso, assim, tem um exemplo que eu acho muito gritante. Aqui em Belo Horizonte tem uma esquina muito central, na região central, que tem uma casa chiquérrima, que tem, enfim, um uso muito específico, que eu não posso revelar. E que essa quadra inteira, por ser uma quadra chiquérrima, que as pessoas só andam de carro, só entra e sai desse edifício de carro, a calçada é completamente imunda. E é uma das calçadas mais centrais de Belo Horizonte. Tem aquele desenho bonitinho, de pedra portuguesa, não sei o que. Você fala assim, pô, mas é nesse lugar aqui, tá tão mal cuidado. Por quê? Porque as pessoas ali não andam a pé. As pessoas que interessam, ali não andam a pé. Né? Quem anda a pé ali é quem vai sofrer ali com o xixi na rua, com o cocô na rua, com lixo, com barata. Mas não interessa, porque a quem interessa vai andar de carro naquele lugar. Então, tem sempre uma lógica de ir redistribuindo o problema. Essa coisa de jogar a habitação lá para longe, é porque daqui a pouco esses programas de habitação que estão lá longe vão virar favelas, vão virar outro, porque aí vai vir outro programa do governo. Assim, é mantendo o capital em giro mesmo. Não tem, assim, muita outra explicação. Mas tem também tem umas questões enviesadas, assim, nesses projetos de revitalização, que eu acho que eles partem de um lugar de querer, muitas vezes, assim, né, a gente vê, tem concursos para projeto urbano, às vezes a gente desenha umas coisas, já participei de algumas coisas assim, aí você entrega o projeto maravilhoso lá, e aí como a coisa é feita, é muito diferente, porque aí você entende, não, então aquilo que eu desenhei ali, que eu fiz o discurso, que o cara comprou o discurso, tirou a foto, abraçado com o pobre lá, saiu no jornal, foi para aquilo, não foi para fazer de fato a coisa acontecer. Porque é sempre essa lógica de ir escondendo, né? Você vê a coisa mais evidente de todas, você vê a situação da Cracolândia lá em São Paulo agora, né? O que a polícia faz quando tem um agrupamento grande? Vai e dispersa. Aí você acabou com o problema do crack? Você não acabou com o problema do crack. No mínimo você está aumentando, porque vai cada um para um traficante novo. Vai aumentando os pontos de tráfico, entendeu? Mas é você tirar da vista das pessoas. E tirou da vista, acabou o problema. Então, esse mesmo raciocínio que eu vim falando, né, de massificar, de fazer um corpo só, assim, os que não sou eu, são eles. Isso tudo vem de uma lógica, assim, que ela é do capital, que é uma lógica individualista, é uma lógica de cidade que eu que tenho que desfrutar, e os meus, e os outros não estão em meu interesse, sabe? Então, acho que vai ter sempre esse desprendimento, assim, porque eu penso muito nessa coisa do centro também, ficar gourmet, sabe? Porque Buenos Aires tentou isso, né, com o Puerto Madeiro, né? Fez uma revitalização completa de uma área que era uma área meio Cracolândia lá, e que virou área turística. Que deu certo por um tempo também, porque já tá... Mas é isso, porque não tem esse jogo, né? Que imagina o seguinte, o centro da cidade aqui em Belo Horizonte, né? Tá chegando um monte de barzinho, não sei o quê. As praças, que geralmente eram praças muito perigosas, aí você passa de madrugada, tem gente... Que é isso, uma cidade segura, uma cidade que tem gente, que tem luz, que tem não sei o quê. Maravilha. Só que não tem ninguém morando no centro. Essa sempre foi uma lógica de segurança que as pessoas nunca entenderam, que a segurança não é só você botar uma luz no poste. A pessoa morar ali, ela tá vigiando a rua, ela tá ouvindo, ela tá falando, ela desce para comprar um pão. Então, se você tivesse as pessoas morando no centro, esse problema seria muito menos evidente, né? Assim, você teria, de fato, um cruzamento de classes, teria um cruzamento de interesses, a pessoa... enfim, teria interações mais interessantes entre os tipos que se... os tipos que se encontram, assim, porque tem o visitante, tem o morador, tem o rico, tem o pobre, tem o filho do não sei o que vai lá para tirar foto.
botar no Instagram, enfim. Só que a dificuldade é essa, assim, porque tem uma tendência a escolher um ou outro, mas nunca de casar, sabe? É isso. Acho que essa Muito reflexão bom. que a gente trouxe aqui foi um pouco, foi para provocar. Acho que a Amanda resumiu bem, assim. A arquitetura é usada para o mal, sempre foi usada para o mal. Acho que é a ideia de que... Positivo. Animador, positivo. Mas que os instrumentos que nos é disponíveis, eles podem ser enviesados, eles podem ser instrumentalizados para incluir ou para excluir. Para dar individualidade e dignidade ou para afastar e periferizar, mas no sentido de marginalizar, melhor dizendo, ou marginalizar. Acho que a gente tem que repensar realmente a cidade, o viver a cidade e o direito de viver a cidade de uma forma horizontal, né? E não vertical. Maravilha. Pessoal, chegou aquela hora, né? Aquela hora ruim de a gente caminhar para o nosso fim do episódio de hoje, mas a gente tem o nosso último bloco, onde vamos compartilhar com a nossa audiência aquilo que a gente tem lido, visto, acompanhado. Eu acho que todo mundo aqui preparou uma dica cultural para hoje. Acho que sim, né? Sempre. Então vamos lá, vamos começar com você, Rafa. Vamos lá, eu vou dar uma dica cultural, vou fugir um pouco do tema. Eu ia falar daquele documentário lá sobre a criação de Brasília. Já falou. Que a Amanda já falou, já adiantou. Eu vou indicar um podcast que não tem a ver com o nosso tema, mas é um podcast que a Nina, minha filha, tem escutado muito e tem me tocado um pouco, assim, que chama-se Calunguinha. É um podcast criado por alunos da USP e é um podcast de cantação de história para crianças negras. Sabe? É muito legal e fala que são histórias para ninar crianças negras e memórias para lembrar pessoas brancas. Então, a primeira temporada são 12 episódios que contam histórias de personagens apagados e vividos por algumas personalidades pretas no Brasil. Eu recomendo muito para os papais e mamães aí que quiserem colocar para as crianças ouvirem e para a gente ouvir também, na mesma pegada daquele Vidas Negras que eu já indiquei aqui, só que agora voltado para crianças. Muito bonitinho isso, com músicas, uma linguagem infantil, de contação de história mesmo. Calunguinha tá no Spotify. Muito legal. Camila. Cara, eu vou indicar um programa que, assim, da Globo, mas antes de me criticarem, eu vou colocar assim, é porque certo dia eu estava no sábado, depois do almoço assistindo televisão, e assisti um episódio daquele Rolê nas Gerais. Que a ideia realmente é procurar, principalmente, intervenções, intervenções não, realidades de regiões, geralmente periféricas, ou Belo Horizonte, ou região metropolitana, e mostrar como que é a singularidade desses lugares. Então tem alguns episódios muito interessantes, e eu estava procurando um episódio para indicar outro, hoje encontrei outro, que chama Vai Ter Casa Bonita na Favela Sim, que é justamente sobre experiências, né, e vivências de pessoas que trabalham, moram ou são de regiões periféricas, fazendo projetos de arquitetura e design nessas regiões, com essas pessoas, aproveitando a mão de obra dessas pessoas, do comércio local, mostrando a vivência e passando muito para essa ideia de, olha, não, a gente vai montar o projeto que tem a sua cara, o que você sonhou, a sua individualidade. Você não precisa sair daqui para ter a casa do seu sonho, a sua cozinha planejada, o seu banheiro revestido. Então, eu achei muito interessante. A gente estava falando sobre morar com dignidade, é morar também com singularidade. Então, fica a dica aí, Rolê nas Gerais, joga lá no Google Play, Vai Ter Casa Bonita na Favela, sim. É isso. Amanda, sua vez. Já aproveitando para agradecer vocês por terem me chamado, foi muito legal o papo. Desculpa os meninos aí. Mas eu fiquei pensando, assim, porque eu fiquei com medo de ficar muito pesado o assunto. Acho que dá para se entender como muito pesado, porque é muito importante. É muito importante e toca em coisas muito sensíveis, né? E aí, eu acho que uma recomendação é um livrico da Bell Hooks, chama Tudo Sobre o Amor. Esse livro é muito bacana, assim, que é um livro sobre o ato de amar como um ato revolucionário. E aí ela fala sobre o amor como essa coisa muito potente, assim, para o dia a dia, para as relações pessoais, mas para esse entendimento de sociedade também. É muito legal. Esse livro é ótimo. Eu tenho uma dica também. Tem um documentário, vocês acham ele... Dá uma bugada, tem inclusive um site do próprio documentário que chama Eu Favela. Não sei se você já viu.
ele trata do processo de gentrificação que a Camila abordou, que é esse processo de estabelecer um novo padrão para esses espaços periféricos, dando a eles algumas estruturas que mudam o perfil da ocupação e encarece e acaba afastando os moradores originários, né? Algumas favelas do Rio de Janeiro, depois daquela política das polícias pacificadoras, passaram por esse processo de uma forma mais intensa. Várias comunidades começaram a receber moradores que fugiam da Zona Sul Carioca, que é muito cara, e passaram a optar por se estabelecer nessas regiões de comunidade que passaram a transmitir pelo menos uma sensação de segurança que não se tinha antes, e houve uma especulação imobiliária que inviabilizou a permanência de quem lá morava tradicionalmente. Esse documentário lida justamente com essa realidade numa comunidade do Rio de Janeiro, acho que chama Chapéu da Mangueira, a favela, que fica ali no Leme, no início de Copacabana ali. Se passa lá e é um documentário muito legal, ele foi premiado, acho que pegou o 2º lugar no concurso que ele disputou, não lembro mais que ano que foi isso, mas vale a pena, é pequenininho, muito bem produzido. Eu Favela, no Google vocês acham e conseguem ver ele completo. Recomendo para entender um pouquinho a dinâmica desse problema, como isso também é um problema que se soma a esses problemas que a gente discutiu aqui, de como as periferias também sofrem esse tipo de violência, né? Quando nem esse espaço mais eles podem ocupar, porque essa gentrificação, que é esse processo de encarecer para o próprio morador o seu local originário, ou o que lhe sobrou, né, lhe leva para mais longe ainda, né? Ele vai até da periferia, ele não é bem-vindo mais. Então a minha dica é essa. E para a gente fechar então, agradecendo a nossa convidada, Amanda, foi muito bom conversar com você, foi um prazer, sinta-se bem-vinda sempre que quiser conversar sobre qualquer outro assunto da arquitetura, sobre a vida e tudo mais. Foi ótimo. A gente agradece a nossa audiência, lembrando a todos que estamos no Instagram, o nosso perfil é o @indubio.procast. Então sigam lá, indubio.procast, indubio.procast, recomendem, indiquem aos amigos, nos acompanhem também no canal 12 da Claronet. A gente está aí tentando um espaço fixo na grade, assim que a gente tiver com o nosso horário definitivo, a gente vai divulgá-lo aqui, mas dá sempre uma conferida lá, vai lá no guia de programação, no seu controle remoto, vocês vão nos encontrar. Além disso, estamos no YouTube, no nosso canal, e no canal também da TV Promove. Sigam, nos acompanhem, sugiram pautas, a gente está sempre à disposição para dialogar com vocês sobre a construção desse episódio, que é nosso, né? A gente vai fazê-lo coletivamente. Vamos terminar? E vem novidades por aí, hein? Opa! Mistério. Novidade para mim também. Para todos nós. Então vamos lá, vamos dar o nosso tchau. Valeu, tchau, até semana que vem.